Olá, espero que estejam todos e todas bem. Meu nome é David Ferreira Lopes Santos, sou professor da Unesp em Jaboticabal. Deveria fazer essa apresentação, né, na live de hoje junto à, à atividade, né, o evento da Penatec, mas infelizmente aí, por motivos aqui de energia, né, e a ausência dela, na verdade, eu não consegui conduzir então essa apresentação e estou gravando, né, a apresentação para auxiliar da melhor forma possível e poder trazer alguma informação que possa ser útil às pessoas que estão participando aí do hackathon, né, o primeiro hackathon aí para a cadeia do amendoim. A gente agradece de coração aí ao convite, a confiança aí do grupo da InovaJab, do Think Lab, pelo convite para poder fazer esse trabalho junto ao nosso grupo de estudos em finanças aplicadas, o GEAFIN. E eu agradeço, né, aqui já os meus orientandos do mestrado profissional em administração, o Henrique, a Letícia, a Maria Lúcia e também a Estela, que faz pós-doutorado aqui com a gente no Centro de Pesquisa em Engenharia de Fitossanidade na cana-de-açúcar e que contribuíram aí fortemente, né, executaram aí todo o processo desse trabalho que a gente vai estar apresentando aqui hoje. Okay? Então, o nosso objetivo é trazer para vocês, compartilhar um pouco daquilo que pesquisamos e principalmente do que ouvimos, né, sobre os desafios e as oportunidades aí na cadeia do amendoim para a constituição de novos negócios, especialmente vinculados à tecnologia, né, a criação de startups. A nossa agenda, então, para essa apresentação é fazer um início, um pano de fundo sobre o segmento de startups relacionadas ao agronegócio, provavelmente com informações que já são conhecidas, mas apenas para destacar aquelas que se conectam com o que nós vamos apresentar e também trazer oportunidades, né, mostrar um pouco no contexto da cadeia da produção do amendoim, principalmente, para que vocês já possam estar pensando aí né, em oportunidades aí para as empresas ou para os negócios que vocês irão propor aí durante esse período. Apresentaremos então o processo de levantamento e a construção das informações que nos permitiram, né, chegar em resultados que nos, nos possibilitaram aí trazer aí um quadro resumo com desafios e oportunidades para startups e novos empreendimentos para a cadeia do amendoim. Então, começando com o segmento de startups no agro, trouxe dois gráficos aí para esse momento, para que vocês possam ter uma reflexão, né, sobre o perfil das startups que têm surgido no Brasil. Acredito que vocês já devem ter, ou muitos de vocês já viram esses dados em algum momento, né, foram produzidos aí pela Agitech Garage e já está no segundo, né, esses dados são do segundo censo de startups para o agronegócio aqui no Brasil. E nesse primeiro gráfico radar aqui à esquerda, a gente consegue perceber que atividades, né, relacionadas a suporte à gestão, software de gestão agrícola, consultoria, e até podemos incluir também esse de educação e treinamento, são é, podem formar aí um grande grupo, né, um único grupo por muita proximidade na natureza das suas propostas, né, e que convergem aí uma similaridade, né, de ações para diferentes cultivos. Né? Então é importante que vocês tenham essa percepção, porque
são os principais, as principais ideias que surgem, né? Isso não é apenas algo específico no agro, isso acontece também em outros segmentos, mas no agro a gente tem uma similaridade, né, de processos de gestão nos diferentes cultivos, logo, muitos desses softwares eles podem ser, ou essas empresas podem ter soluções que ah, possam ser aplicadas, né, também na cadeia do amendoim. Então, é importante, caso vocês venham propor empresas nesse segmento, que realmente ela tenha um endereçamento ah, muito específico e que de fato gere valor à cadeia do amendoim para que não tenha aí uma repetição, né? É extremamente importante que as startups elas tenham um bom endereçamento a problemas reais e que não estejam sendo solucionados com as tecnologias disponíveis. E é interessante, olhando principalmente para o aspecto geral do agro, que áreas como biotecnologia, bioquímicos e biomateriais, proteção de cultivos, por exemplo, tecnologias para a área de irrigação e consumo de água, que são temas aí bastante sensíveis e importantes para a produção no agronegócio, eles não têm aí a mesma quantidade de empreendimentos, né? E nós vamos ver com os dados que nós levantamos que esses são temas bastante sensíveis e que são dores aí que os produtores, né, as atividades aí muito próximas à área de produção, elas demandam. Então é importante que se pense nesse sentido, além de alguns outros aspectos mesmo relacionados à ciência de dados, ou com muita conexão com gestão, como os aspectos de comercialização, de e-commerce, por exemplo, não tem aí uma homogeneidade no perfil das agtechs. Tá? Por outro lado, a gente consegue notar também que o segmento de internet das coisas, né, ou relacionados à internet das coisas, a IoT e mais agricultura de precisão, sim, são é, duas atividades aí que têm destacado uma atenção e um interesse maior dos empreendedores, né, na área da agricultura e que de fato tem bastante relevância. Então, vejam que esse grupo aqui, né, eles vão formar aí um grande pareto, né, na distribuição das startups para o agronegócio. Quando a gente olha para esse segundo gráfico aí de distribuição, a gente consegue, queria destacar, né, duas informações importantes. A primeira é que chamou a atenção, né, a presença aí do hackathon como um motivador, né, ah, um dos ambientes aí que possibilitaram aí a criação, né, de uma startup. Isso não acontecia em eventos, em levantamentos anteriores, né, em períodos passados, e mostra aí a importância desse tipo de evento que vocês estão participando, né, e acredito que ele vai ganhar cada vez mais abrangência, né, e maior frequência aí em diferentes segmentos aí com o passar aí dos próximos anos. E olhando aqui para aspectos bem mais representativos, né, nós podemos notar que 29%, né, das startups, as pessoas envolvidas, elas já tinham alguma proximidade com o setor, né, já trabalharam. Isso é importante na etapa que vocês vão desenvolver aí nos próximos dias, relativos à constituição da equipe, a trazer pessoas para desenvolver a startup, porque é importante que tenha alguma proximidade, algum conhecimento, né, com aquilo que vai ser efetivamente proposto, né? E isso tem uma relação direta com esse segundo item, né, que é conhecer a demanda, né, e principalmente aquilo
que a demanda precisa, né? A gente precisa propor negócios, né, ideias, produtos que venham ou estejam endereçados diretamente, né, a uma demanda não atendida ou não atendida porque, existe um problema, uma necessidade e não há solução, ou porque as soluções que estão postas, né, elas não atendem ou em custo, ou em qualidade, confiabilidade, enfim, em alguma característica que seja determinante para o sucesso do alcance, né, da satisfação dessa necessidade. Então, são aspectos aí que realmente chamam a atenção e que eu acredito que podem contribuir aí, vocês vão ver com o que a gente vai estar conversando ao longo aí dos próximos slides. Bom, nesse segundo slide aí relacionado a esse contexto, né, da cadeia do amendoim para esse momento que vocês estão no hackathon, é importante conhecer um pouco esse mercado, né? Eu trouxe aqui para vocês primeiro a produção do amendoim, né, no mundo nos últimos praticamente aí 20 anos, né? Não temos aí os dados da safra de 2020 consolidados para todos os países no mundo, mas temos aí uma boa série histórica. Nós temos aqui uma informação de média, tá, de produção dos 121 países produtores de amendoim no mundo, então, incluindo o Brasil, aqui tem a média desses países, e eu deixei destacado o Brasil, tá, para que a gente possa conhecer aí essas informações e ter uma dimensão se esse segmento que nós estamos aí inseridos nesse momento, se ele está crescendo ou não, e qual que é a dimensão dele, né? Então, o que a gente consegue notar é que a média mundial, né, por país, ela vem crescendo. É óbvio que existem oscilações, essas oscilações quase sempre elas são explicadas por eventos, aí por alguma quebra de produção, principalmente dos principais países no mundo, mas há uma tendência, né, se a gente colocar uma linha de tendência, que a gente consegue ver que há uma tendência de crescimento médio de produção é, entre entre os países produtores de amendoim no mundo nesses últimos 20 anos. E quando a gente olha para o Brasil, que no início do século, né, que nós estamos, ele tinha uma produção bem inferior, né, à média nacional, a gente observa que ele já tem uma taxa de crescimento mais acentuada do que a média mundial, de modo que ele ultrapassa, inclusive, essa média mundial, né, se torna aí um dos principais produtores, né? Em 2019, o Brasil estava na 12ª posição em termos de produção e foi aí dentro desse período o quinto país com a maior taxa de crescimento, né, de produção amendoim. E vejam que de 2010, se a gente colocar aqui um ponto até o 2019, e eu vou mudar aqui a cor para deixar mais destacado, vejam que nós temos um crescimento ainda mais vigoroso, uma taxa de crescimento ainda maior, né, e o que traz aí para a gente uma percepção de que, de fato, é uma cultura que está consolidada e que está em expansão, né, no Brasil, ainda que, obviamente, existam aí as oscilações e alguns desafios que a gente vai estar discutindo até mesmo com outros cultivos, tá? Então, esse é um cenário bem global, né, geral, também de produção no Brasil, e aqui a gente ainda tem alguns dados que também são importantes para a gente estar refletindo, tá? O Brasil, a sua produção, chegou em 2019 aí com a 12ª posição, mas ele ocupa apenas a 31ª em área de produção. Então a gente tem aí um país com uma produtividade, né, maior, bem maior do que a média mundial. Ainda que é uma produtividade inferior aos países que têm uma produção maior.
É claro que parte desses países, eles são países aí que têm uma produção principalmente irrigada, né, mas há espaços, né, de aumento de produção. E considerando que o Brasil, boa parte da nossa produção ela acontece em São Paulo e essa produção ela acontece em áreas de reforma de canavial, acho que é interessante a gente fazer umas contas assim um pouco mais agregadas para a gente ter uma dimensão do espaço de produção, de aumento dessa produção, sem precisar aumentar efetivamente áreas de cultivos, mas usar melhor as áreas, né? Então nós temos hoje, eu vou colocar aqui alguns dados, né? A gente tem mais ou menos 3,4 milhões de hectares de cana no Brasil produzido, né? A nossa idade média de canavial gira em torno de 3,7, 3,6 anos, tá? Isso de cana. Então isso vai dar alguma coisa aí próximo a quase 7 anos, né, de produção da cana, né? Então o ciclo inteiro da cana, em média, né, no país, gira em torno de até 7 anos. Se a gente pegar e dividir uma área de produção, né, em 8, né, para que você tenha aí sempre um talhão ou que um pedaço da área para estar sendo reformada de cana a cada ano. Então, você pegar esse número aqui de 3,4, certo? E fazer uma divisão aí por 8, a gente vai ter aí alguma coisa como que, né, mais ou menos uns 400 mil hectares de terra por ano para serem disponibilizados. E nós temos usado 171 mil. Então, ainda que nem todos sejam, enfim, por diferentes razões, né, às vezes de ambientes de produção e etc., mas vejam que ainda a gente não usa nem metade das áreas que nós teríamos aí disponíveis somente de reforma de canavial. Tá? Então, a gente consegue ver que há uma oportunidade, principalmente ainda nas áreas de reforma de canavial, para a produção de amendoim, de modo a aumentar ainda a nossa produção. E, obviamente, com esforços aí em novas tecnologias voltadas à, à produção, principalmente o aumento da produtividade, a redução de desperdícios, a gente pode aí conseguir, né, num curto prazo, aumentar ainda a nossa produção e, de certa forma, isso está acontecendo. Tá? Então, temos aí já algumas oportunidades macros, né, postas e estabelecidas ao nosso país, e com detalhe que a gente também tem, não trouxe esses dados aqui, mas um perfil, uma vocação de um amendoim de exportação, porque apesar de não estarmos ali entre os top 5, né, de produção de amendoim, mas o nosso amendoim ele consegue chegar, né, às agroindústrias com uma qualidade diferenciada. Então isso nos favorece aí como um player importante na produção de amendoim aí para segmentos aí mais sofisticados, né, que demandam essa matéria-prima in natura, né, com uma qualidade diferenciada. Muito bem. Então, diante desse cenário, né, mais macro, a gente procurou, o nosso grupo, identificar, tá, as oportunidades, desafios aí para a cadeia voltados ao segmento aí de novos negócios, né? E para isso a gente, né, tivemos essa demanda e ficamos bastante felizes em poder realizá-la dentro desse ano, um período de pandemia, então, respeitando, obviamente, todos os protocolos e procurando trabalhar, né, com um foco não, né, uma condição remota, nós então conduzimos aí algumas entrevistas por meio de questionários com pessoas próximas
a cadeia, vamos explicar isso com mais detalhe, mas também procuramos olhar para a academia, né? Porque quando a gente está falando de uma startup, a gente está falando de um empreendimento que tem um vínculo tecnológico muito forte, né? E o desenvolvimento de ciência e tecnologia, ela depende de uma relação, né, estreita com as universidades ou com institutos de pesquisa, e por isso ouvir, né, e conhecer o que a literatura, principalmente nos trabalhos empíricos, eles estão desenvolvendo, também seria importante. Então a gente buscou convergir duas vertentes. Uma, a vertente mais voltada à ciência, ao P&D, né, a pesquisa e desenvolvimento, aquilo que a, os pesquisadores estão entendendo como oportunidades para o segmento, para a cadeia do amendoim, e no outro lado a gente conversar com profissionais de mercado que estivessem trabalhando, que estivessem não, né, que estão trabalhando na cadeia para que eles pudessem trazer para a gente, né, através da sua avaliação, das suas percepções, aquilo que mais que eles demandam. Tá? Então, a partir disso, nós então fizemos uma revisão sistemática da literatura, tá? Valorizando, obviamente, publicações de impacto associados ao amendoim, tá? De uma forma geral, como vou mostrar, e também aquilo que está mais próximo do produtor, de forma que a gente pudesse ter aí um entendimento, né, dessas etapas e daquilo que está acontecendo, né, nessas cadeias. Também trabalhamos com esse questionário estruturado, né, ouvindo os profissionais de mercado e também direcionamos para alguns pesquisadores representativos no Brasil com publicações na cadeia do amendoim, tá, principalmente no aspecto de produção do cultivo, né? E para cada um deles a gente pedia para eles estarem relatando ao menos, pelo menos, tá, 5 oportunidades e desafios à cadeia do amendoim. Então a gente recebeu esse volume de informações e a partir desse volume de informações nós então construímos, né, através de uma análise de frequência de palavras e também de similitude, convergências nesses discursos e para onde é, essas dores, né, elas estavam se conectando, estavam sendo direcionadas. Tá? Nós também trabalhamos com os trabalhos publicados, os artigos publicados, analisando esses artigos por meio das suas principais palavras-chave, tá? E usamos aí um recurso, né, de co-ocorrência dessas palavras e de rede social para poder conseguir conectar e compreender de que forma esses estudos eles estão direcionados. Tá? E depois reunimos esse grupo de informações extremamente qualitativas e trabalhamos através da análise de conteúdo para encontrar aí essas oportunidades e desafios à cadeia do amendoim. Então é um trabalho que se utilizou, né, de uma base de dados qualitativa, com informações secundárias oriundas de publicações e também informações primárias oriundas desse questionário. Essa base de informações qualitativas, elas foram tratadas com alguns recursos metodológicos apropriados para uma análise qualitativa, e então construímos essas informações através de inferência, né, de um processo de inferência sobre esse tema. Nisso, principalmente em relação às perguntas, tá, nós procuramos direcionar para profissionais de mercado e também pesquisadores que tivessem uma visão de toda a cadeia, né? Então nós temos a parte de insumos, né? E que vai estar muito próxima aí, obviamente, à produção agrícola, né? Também a indústria processadora, a agroindústria e a distribuição. A gente já adianta que do ponto de vista empírico, teórico, a gente tem muita informação
associada aí a alguns aspectos, né, desses dois itens e algumas coisas voltadas aqui para o consumidor final, tá? Então inclusive para os pesquisadores, né, há um espaço aqui de literatura, de trabalhos nesses outros segmentos e também nós já podemos, né, destacar que para o contexto brasileiro há poucas pesquisas, inclusive dentro do levantamento que nós fizemos com profissionais de mercado, muitos deles relataram, né, que sentem falta, né, de pesquisas, de processos aí de investigações direcionados à cadeia do amendoim, né. Muito bem, então aqui eu vou começar a trazer os resultados que nós então construímos, tá? Aqui nós temos a análise de similitude e uma análise de frequência de palavras que está expressa aqui numa nuvem de palavras que é conhecida, né? Essa análise de similitude, ela avalia a frequência das palavras e à medida que as palavras elas são mais frequentes, elas vão ter um destaque maior, né, na representação gráfica que aparece, mas não só a frequência, mas também de que forma aquele termo ele se assemelha. Tá? Alguns termos, né, mais como advérbios e adjetivos, eles acabam aparecendo, mas a gente procurou concentrar bastante análise nos termos que de fato a gente conseguiu identificar como bastante representativos. Bom, então naturalmente a cultura do amendoim é o centro, né, porque é o foco do que a gente está trabalhando, e aí a gente começou a ver as ramificações que começam a direcionar para essas dores que os produtores e os profissionais que atuam nas diferentes estágios da cadeia começam a enxergar, tá? Bom, então, se a gente começar a olhar para esses ramos, tá, que vamos chamar assim, nós temos aqui um em que volta-se aí a uma questão bastante relativa à produção em si, né? Então, aspectos relacionados a tecnologias direcionadas a plantio, a momento de plantio, problemas até de relações contratuais que vai aparecer em outro momento, para ter a disponibilidade da terra para poder fazer o plantio, dado que muitos da produção ela acontece em áreas arrendadas, a própria atenção e tudo aquilo que envolve os aspectos relacionados à produção, né, principalmente o que vai se apresentar em outro momento aqui, relativos aí à saúde da planta, tá? Que aí inclusive aparece aqui, ó, nesse termo, né, de doença. Nós temos uma outra ramificação que envolve aí a questão da mecanização da cultura. Então, foi bastante relatado a importância da mecanização, mas ao mesmo tempo a questão do custo alto, né, dos elevados custos, tanto da produção como também para fazer esses investimentos nesse processo de mecanização, né. Nesse outro ramo, a gente vai ter um aspecto aqui que vai surgir como algo que se apresenta também, né, em outros momentos. Aqui, por exemplo, está bem destacado, que é a soja, né? A soja ela tem chegado como uma cultura concorrendo com as áreas de amendoim no processo de reforma de canavial. Então, a gente sabe que o Brasil hoje já é o maior produtor de soja do mundo, né? Já era o maior exportador, é um grande player de mercado, é uma cultura que tem performado, óbvio, com todas os seus cuidados, mas é uma cultura que tem performado bem em termos econômicos e ela tem ganhado espaço nas áreas hoje, né? Aqui no estado de São Paulo, principalmente. Então, foi relatado aí uma preocupação, né, com o avanço da soja, porque diminui, obviamente, ou concorre, né, mais uma cultura a concorrer com o amendoim. A cana,
e essa relação, né, com a cana, ela se torna aí natural em função do uso do amendoim para as áreas de reforma, mas entram as questões principalmente contratuais, tá, com atividades, isso vai aparecer já aqui, ó, nessa outra ramificação, principalmente em ter a disponibilidade da área, as relações que envolvem principalmente o produtor com a usina, ou mesmo de produtores de cana que concedem suas áreas para produtores de amendoim. Então, essa relação, a gente viu que merece aí uma atenção e um cuidado nessa gestão. Também pelo fato de muitas vezes, como são áreas que vão sendo usadas de reforma, elas não são áreas contínuas. Então, a programação de plantio, a programação dos tratos culturais e toda a movimentação logística que você tem de máquinas, de equipamentos, dos insumos, de mão de obra e etc., em diferentes áreas, isso se apresentou como algo ainda feito muitas vezes de forma manual, de forma, enfim, né, muito ali no feeling do produtor, né. Então, isso aí é um aspecto diferente na cultura do amendoim e que a gente, de repente, pode estar tentando aí com maior atenção. Bom, um outro aspecto que também apareceu em vários dos discursos envolve aí a questão da certificação e temas associados, como rastreabilidade, a qualidade do, do, do amendoim, né, do produto mesmo. Então, ele não só ele em si, mas também o processo, né, não chegar nas cooperativas ou na agroindústria, não na agroindústria, mas principalmente no primeiro processo de beneficiamento, o amendoim com resíduo, enfim, com muita terra, com restos de vegetais, então, não associados, obviamente, à cultura. Então, isso chega com muita, foi bastante proeminente aí em vários comentários e traz aí um aspecto interessante aí nessa rastreabilidade para garantir a certificação do produto lá na frente. É óbvio que o preço é sempre algo que, a- que aparece, né? E um aspecto mais relacionado eh, à microbiologia aí, né, os aspectos mais biológicos da planta, foi bastante destacado em vários momentos aí a questão da semente, da qualidade aí de novas variedades, né, para responderem melhor aí aos ambientes de produção que temos. Então, essa foi uma avaliação geral dos nossos respondentes, né, e esse gráfico de similitude ele vai aí se apresentar e se confirmar aqui nessa análise de frequência. Aqui já a gente vai trazer alguns dados daquilo que a gente conseguiu da literatura, né? Como eu falei, o amendoim não é uma cultura de com tanto interesse do ponto de vista da pesquisa científica como comparada com outras culturas, tá, agrícolas, ela tem um volume menor. Isso entendo como uma oportunidade, principalmente para o desenvolvimento aí de atividades de P&D e também para a própria academia, tá? E ela tem uma diversidade em que nós começamos a olhar em que você tem aspectos que envolvem desde pesquisadores mais preocupados com questões do impacto do amendoim na saúde humana, né, principalmente com as questões de alergias e outros temas, tá, associados, digestibilidade, combinação com outros aspectos nutricionais do produto. Então, existe essa preocupação, mas ela não está no nosso foco, né, específico. Então, o que a gente viu são
pesquisas aí voltadas, deixa eu mudar aqui um pouco a cor, porque ficou... Então, na área aí de produtividade da cultura do amendoim, existem muitas pesquisas, tá? E a grande maioria da parte mais técnica voltada para aspectos biológicos da planta, e também aqui na área de sementes, tá? Vimos pesquisas aí saindo, né, que também envolve a parte da semente, vimos várias pesquisas aí também associadas a aspectos aí relacionados à fitossanidade da cultura, tá? Então, isso é o que mais se apresenta. Nós identificamos muito pouco, tá, estudos voltados, por exemplo, para processos de mecanização, né, em diferentes estágios, sistemas de plantio, tratos culturais, adubação. Então, não é que não existam, existem, mas quando você coloca no volume de pesquisas, são poucos. Então, e isso a gente também identificou na conversa lá nas entrevistas, né, nas conversas com os respondentes, aquilo que já conversamos. Chega pouca informação, né, de pesquisa, de orientações para os produtores. Então, essa conexão ela precisa acontecer e principalmente esse desenvolvimento científico nesses campos precisam se transformar ou há oportunidades para eles para novas tecnologias aí gerar novos produtos, tá? Também vimos, tá, que principalmente no aspecto de quando aparecem animais, né, em vários momentos, né, animal, nutrição, as proteínas, a associação do amendoim como uma fonte também de alimento ou amendoim ou resíduos do processo do amendoim, né, depois da, do seu, da retirada da casca, né, para a produção aí de alimentos aí junto de processos de silagem, etc, para diferentes tipos de animais. Então isso também pode ser um mercado aí que amplie, né, a demanda aí pelo amendoim se a gente conseguir desenvolver aí tecnologias ou demonstrar aí o potencial aí energético do amendoim para energético e nutricional, né, de uma forma geral, para a produção de animais, proteína animal. Aqueles resultados que apareceram naqueles gráficos de densidade, eles vão se materializar, né, em resultados aí agregados por clusters, agrupamentos, em função aí da proximidade que essas palavras têm. E aí, mais uma vez, nós temos aí aspectos relacionados, como eu falei, né, bastante a microbiologia, né, os aspectos mais da planta em si, do seu desempenho, do seu desenvolvimento. Nós temos outros associados aqui também ao desempenho, a forma do desenvolvimento da planta e aspectos aí que voltam-se ao solo, questão de nitrogênio, de fixação enfim, de CO2 no uso em reformas de canavial. Aqui a gente já traz a importância da cultura para a segurança alimentar, aspectos nutricionais, mas aí vem aqui as questões também associadas a temas associados à saúde das plantas, né, principalmente em função de fungos. Aqui também o uso para óleos vegetais, a importância aí de produtos, né, para o melhor controle e desenvolvimento da planta, a questão das sementes, enfim. Então, os dados eles foram se confirmando, né, daquilo que a gente foi construindo aí de avaliação da literatura. Aqui acabei não colocando, mas específicos para o produtor, quando a gente olha não só o amendoim no geral na literatura, mas também faz uma restrição com o produtor. Nós temos 4
clusters aí com agrupamentos, né? E aí há preocupação, obviamente, com a parte produtiva do amendoim, né, de uma forma geral. Aqui a gente já tem um aspecto mais associado aí à planta em si, né? Aqui ao uso, como eu falei, na questão dos animais em desenvolvimento também da planta e o seu melhor uso. E aqui a questão aí de doenças, né, relacionadas à planta. Então, o último aqui acabou não convergindo ninguém, né? Então, esses são aquilo que a literatura, né, são os temas, são os termos que a literatura, quando se fala de amendoim, acaba se apresentando com as maiores frequências de uma forma geral, e aí olhando não só o caso brasileiro, tá, mas aqui a gente está falando de mundo, porque quando a gente estratificou, até restringimos isso para o caso brasileiro, o volume de trabalhos, ele é um volume bem pequeno, e isso traz aí uma certa limitação para a construção dessas análises, porque aí você perde uma visão efetivamente do que a ciência está produzindo e fica restrito aí a alguns temas, alguns trabalhos mais específicos, né? Aqui então é análise por redes sociais desses temas, da forma como eles são trabalhados. Então aqui a gente tem aquela relação mais do uso para alimentação animal, em estudos ainda experimentais, né, voltados aí a uma dieta de suplementação. Aqui aparece a questão de aplicação aí, principalmente, né, o que se apresentou com maior frequência foi na produção aí de suínos. Temos aí trabalhos mais associados a crescimento e ao desenvolvimento e ganhos aí da planta, e que vai ter relações aí com questões associadas à doença, né, e também a, as sementes, e aqui aparece a questão da irrigação, tá? Então, aqui nós temos as cores por uma relação de tempo, aqui são dados mais recentes, sendo que aqui acabou saindo aí o nome científico do amendoim, né? Bom, então diante dessas informações, né, que a gente tentou agrupar aí, dado o volume de dados, né, que se trabalhe, dados qualitativos, né, então a gente se debruçou sobre essas informações dentro do grupo, levantando, discutindo, enfim, no processo, principalmente olhando para essas categorias que saíram, né, tanto da avaliação dos profissionais de mercado e pesquisadores, como daquilo que tem sido publicado nos trabalhos científicos, e chegamos então, né, na construção aí desse quadro, tentando estratificar alguns desafios que, né, podem ser entendidos aí como oportunidades para o desenvolvimento de novos negócios, e tentando aí estratificá-los por áreas, né, que estejam próximas daquilo que cada um tem, né? Como a gente conversou lá no primeiro slide, há uma necessidade que a gente tenha alguma proximidade, que a gente tenha alguma conexão aí com aquilo que a gente se propõe a fazer, né? Eu não posso, né, querer construir um, um avião, né, se eu não tenho competência, nunca trabalhei, nunca estive próximo da indústria aeronáutica, né? Então a gente tem que procurar, obviamente, buscar aquilo que a gente tem mais proximidade, desde que esteja interessado a uma demanda real. Então, aqui não por ordem, tá, de importância, mas alguns temas aí que a gente foi arrolando para cada um deles, tá? Então, a gente viu aí dentro daquele processo principalmente produção, algumas questões relacionadas lá a máquinas, né, que envolvem principalmente o processo aí de colheita, tá? Então, existe uma demanda muito grande na otimização logística dos equipamentos e dos implementos, tá? Isso é uma demanda,
por aquilo que a gente conversou, são áreas muitas vezes contínuas, áreas pequenas, então organizar essa logística é fundamental. O ciclo é curto muitas vezes, né? O time ali de plantio é muito curto, então se você tem poucos dias, né, para você plantar e também depois para colher, né, para a sua janela ela é curta e você tem áreas muito descontínuas, isso te gera aí uma necessidade aí de pelo menos de um software para te ajudar nessa otimização, do uso dos recursos, né. A implementação de tecnologias de secagem, tá, isso principalmente no quando do recebimento das culturas, isso é uma demanda que surge principalmente das agroindústrias e do processo de beneficiamento, né, primeiro ali do amendoim. A questão do desperdício, né, também foram pontuados, e até fiz esse comentário, né, a questão de você ter máquinas aí que melhorem, né, o aproveitamento dos processos produtivos, isso principalmente na colheita, né, e até a entrega na, no- nas empresas aí de beneficiamento, sejam empresas mesmo, sejam agroindústrias, sejam cooperativas, enfim. Ah, existe, e aí aqui já focado aí num segmento seguinte, né, uma necessidade de uma maior publicidade do consumo do amendoim no mercado nacional, né, foi pontuado que não há esforços muito estruturados, empresas que de fato conheçam o mercado de amendoim, até, enfim, comentou-se, né, que existem para soja, por exemplo, para milho, para cana, você tem várias informações estruturadas sobre mercado, sobre consumo, preferências, tendências, mas para o mercado de amendoim, para o Brasil principalmente, a gente não tem. E a gente sabe que o nosso consumo também próprio, individual, de produtos derivados de amendoim, também não é tão alto como ocorre em outros países. Então há uma oportunidade aí, principalmente nesse pós aí a colheita, né, já na entrada do produto no mercado. Ah, em aspectos aí de gerenciamento, tá, da produção, ah, existe uma demanda em relação, obviamente, à questão de risco, né, do amendoim. Culturas mais estruturadas, você tem aí mercados já mais desenvolvidos para proteção. Isso ficou também evidente aí como uma dor, né, uma melhor compreensão do risco, principalmente em termos de volatilidade de preço e como fazer esse controle, etc. De repente, até a estruturação de algum mercado digital, de blockchain, não sei, alguma coisa nesse sentido, eu acho que pode estar ajudando. Ah, óbvio, né, o controle integrado das atividades operacionais, nós já conversamos, isso envolve aí a questão logística, mas não só, né, a logística, enfim, do operacional mesmo, né, de fazer, levar, mas de todo o desenho e o acompanhamento disso. A rastreabilidade, né, da produção, esse é um aspecto relevante, comentamos sobre isso, inclusive para gerar a questão da certificação de produtos. Ah, um suporte, né, de decisão comercial e de produção. Então, isso também, enfim, voltamos lá para uma demanda que o pessoal está trazendo aqui, que é uma daquelas principais segmentos de startups, né? Então, aqui o pessoal continua com dores aí, né, em relação a tomar decisão efetivamente do quanto produzir, né, do quanto gastar, ah, quanto vender, quando vender, como vender, enfim. Então, são questões aí que se apresentaram também. Aqui já acho que está em uma conexão com a questão do risco, né, que é você não ter aí um mercado futuro, algo que estruture e dê mais, inclusive, transparência a esse processo.
Conversamos a questão de sistemas contratuais e de relacionamento, de parcerias aí de arrendamento de áreas, né? Isso é um desafio aí, acho que no processo aí de plantio, né? Uma guerra aqui na região aqui de Jaboticabal, né? Que a gente tem mais proximidade, enfim, falar guerra é um termo um pouco pesado, né? Mas aí realmente uma grande dor de cabeça, né, do produtor para ele conseguir ter área para ele produzir, porque são áreas aí, como eu falei, de reformas, então às vezes ele tem a estrutura, tem implemento, quer fazer, mas não tem áreas, ou as áreas que acabam estando disponíveis não dentro do seu sistema e do seu processo de tomada de decisão, muitas vezes não atende, né? Então há realmente uma disputa, um processo aí bastante árduo para que esse processo ele aconteça, né? Bom, as questões aí relacionadas à semente foram realmente é, batidas, a gente viu que a literatura tem destacado atenção para isso, né? Não muito no Brasil, mas há bastante desenvolvimento, pelo menos pesquisas, né? Não desenvolvimento, mas pesquisas em relação a isso, porém há uma necessidade aí de avanços nessa área, principalmente de implementação. Então aqui é um espaço aí de pesquisa e desenvolvimento aí de inovação. A questão também da certificação da semente é uma coisa também importante, foi comentado por mais de uma pessoa, garantia, né, da origem daquela semente que está sendo vendida, isso é um ponto também que se mostrou bastante sensível para a cadeia. Obviamente, sistemas aí, né, técnicas, né, da própria semente, né, todo mundo quer uma germinação mais precoce, mais resistente e etc. E na parte de manejo, né, que a gente ouviu muitas demandas e encontramos pouca coisa na literatura, tá? Então há um interesse aí no desenvolvimento de técnicas para manejos, principalmente sustentáveis, na área orgânica, né? Isso é um desafio para a cultura, e o desenvolvimento ainda, né, de técnicas não, né, de produtos aí que deem aí maior, aqui no a fluoxina saiu, não está o correto, né, aqui na área mais de fungicidas, para ganhar, para dar aí mais saúde, né, mais robustez aí ao desenvolvimento da planta, obviamente com preços competitivos, né, o custo tem que ser competitivo para produção, isso é chovendo molhado, não é mais é algo que às vezes quando a gente propõe startups a gente não tem essa percepção, mas o desenho do custo ele precisa realmente ser competitivo. E aqui um aspecto que também aparece, né, como um segmento lá nas AGTECs, né, que tem saído, que é o suporte de orientação para o produtor. Né? A gente ouviu bastante dores em relação à ausência ou não a ausência total, mas pouco, não há muita disponibilidade de técnicos ou de informações, né, para o processo de plantio, para o uso adequado dos produtos, enfim, toda a orientação aí do processo de manejo, ou não há, ou há, mas ela não é, enfim, não está sempre disponível, é concentrada em poucas pessoas, são poucas as cooperativas ou associações ou empresas que de fato traz essa resposta. Então, também se apresentou aí como algo que chamou a atenção. Então, esse quadro aí, a gente procurou sintetizar, né, as informações que ouvimos e que pesquisamos. Óbvio, nós temos a plena convicção de que não se resumem a elas, né, acredito, obviamente, que existirão outras demandas, outras questões aí que vocês vão poder estar discutindo, ouvindo, ou mesmo têm conhecimento,
mas dentro daquilo que nós nos colocamos a fazer e para poder responder, né, com um produto aí de informação para vocês para esse momento e considerando aí o contexto aí também de pandemia para se fazer esse levantamento a campo com mais profundidade, a gente procurou aí não tornar o ótimo inimigo do bom. Tá? Então a gente tem plena convicção de que aqui nesse quadro não estão todas as dores do mercado, mas estão, acredito, né, algumas, não vou dizer que são as principais, mas aquelas que nós efetivamente dentro do grupo, dentro dos respondentes que nos atenderam, aos quais também nós agradecemos a disponibilidade e sempre o, o interesse e a compreensão da importância, né, desse tipo de informação para que a gente pudesse estar compartilhando aqui com vocês, tá bom? Aqui tem aí algumas referências das quais, né, estão aí nesse material, né, que a gente apresentou aqui para vocês, no relatório técnico que a gente submeteu, né, existem outras referências. E eu agradeço, né, aí a atenção de vocês, peço mais uma vez desculpas aí pelo inconveniente de não poder realizar ao vivo e poder estar esclarecendo as dúvidas de vocês, mas a gente deixa aí o nosso contato, né, o e-mail institucional, também tem uma conta no LinkedIn, fiquem à vontade aí para me conectar e acompanhar os trabalhos aí que a gente faz junto ao nosso grupo, né, também a gente está na rede social de pesquisadores, no ResearchGate, também fiquem à vontade aí para acompanhar os trabalhos aí do nosso grupo e te agradece aí sempre a nossa instituição, a Unesp, né, todo esse esforço, né, para fazer esse processo de fusão, a nossa faculdade ainda de uma forma muito especial, por todo o cuidado, por ser, ainda que tenhamos poucos trabalhos, né, e pesquisas sobre amendoim no país, boa parte deles ocorre, né, com pesquisadores da nossa faculdade aqui de Jaboticabal. Então, nós temos aí a nossa, né, admiração aí pelos colegas que trabalham, né, com essa cultura e estamos aí no mestrado profissional em administração aqui da Unesp em Jaboticabal, inclusive com também disciplinas aí relacionadas a empreendedorismo, inovação voltado para o agro, né, seja para quem quer fazer o mestrado ou para quem quer cursar as disciplinas de forma isolada, como aluno especial ou vinculado, a gente fica aí o convite também e o nosso grupo de estudos aí aplicados a finanças, em que temos aí nos direcionados aí para estudar aí a importância aí da gestão, da economia, né, dos impactos financeiros aí dos diferentes cultivos agrícolas, obviamente de uma forma sempre sustentável. Então é isso. Agradeço mais uma vez aí a confiança aí da equipe organizadora. Espero ter alcançado as expectativas de vocês. Desejo um ótimo evento, um bom final de semana de trabalho e sucesso e saúde, né? Então, um abraço a todos e me despeço. Deixa eu encerrar aqui a gravação.